Bom dia, rapaziada. Só mais um minutinho, ver se vai entrar mais alguém e a gente já começa. Bom, vamos nessa. Meus queridos, bom dia a todos. Seguinte, na semana passada nós paramos falando sobre algumas bases importantes, eu vou continuar isso, né? Porque nós ainda não finalizamos algumas bases utilizadas no dia a dia. Depois nós vamos falar sobre alguns exercícios e também sobre a questão do indicador ácido-base e a escala de pH. Beleza? Deixa eu compartilhar aqui já com vocês e vamos nessa. Aqui, ó. Algumas bases importantes. Então, nós falamos sobre o hidróxido de sódio, que é a boa e velha soda cáustica. Falamos sobre o hidróxido de potássio, ou a potassa, né, que é utilizado aí em algumas pilhas, né, que nós chamamos de pilhas alcalinas. E aí nós temos o hidróxido de cálcio, o hidróxido de magnésio e alguns outros para falar. O hidróxido de cálcio foi o que nós paramos. Vamos começando pelo hidróxido de magnésio. Pessoal, o hidróxido de magnésio é uma base até que bastante utilizada. Quando você vai à farmácia, existem alguns tubinhos parecidos com esse aqui, ó, alguns maiores, né, de quase... Ih, foi mal. De quase 400, 500 ml da Philips, tá? Philips. E aí existem dois sabores, o natural e o sabor de menta ou hortelã. Para que é utilizado, né, esse hidróxido de magnésio? Ele tem duas utilidades principais. Ele pode ser utilizado como antiácido estomacal, né? Então você que tem azia, você que tem queimação, pode utilizar o hidróxido de magnésio para combater isso, só tem um problema. Se você tem essa azia com muita frequência, o ideal é que você procure um médico, tá? Um gastro, para que você possa analisar isso, porque esse excesso de acidez no estômago, com o passar do tempo, pode transformar uma simples azia, tá, em algo um pouco mais sério, né? Isso pode provocar algumas feridas no estômago, gerando o que nós chamamos de gastrite. Se essa gastrite não for tratada, não for cuidada, isso pode virar uma ferida grande, com muita dor no estômago, e aí nós teremos uma úlcera.
Tá? Então fiquem muito atentos se você consome muito hidróxido de magnésio. Por conta dessa acidez, procure o médico que a situação não está bacana para o seu lado. Mas se isso é esporádico, se isso acontece em casos eventuais, pode ser algum alimento, tá, que provoque isso em você, então fique atento. Se você tomar até 2 colheres de hidróxido de magnésio, isso vai atuar como antiácido. Por quê? Porque isso é uma base fraca, isso vai neutralizar o excesso de ácido clorídrico no seu estômago, vai formar um sal, vai formar água, e aí acaba a acidez. Porém, se você tomar mais do que isso, tá, a partir de 4 colheres, aí a situação já fica bem caótica, você passa a ter um laxante. Tá? Então, o hidróxido de magnésio pode atuar como antiácido e como laxante. Até 2 colheres como antiácido, a partir disso ele já começa a soltar no seu intestino e aí você vai ter aquela boa e velha caganeira. Tá? Então, o hidróxido de magnésio muito, muito utilizado. Tem gente que utiliza como desodorante também. Acha como desodorante? É. Porque qual é a função do desodorante? Apesar de ser vendido como antitranspirante, a função do desodorante é não deixar você feder, né? O que a gente tem é que as glândulas liberam substâncias que dão aquele mau odor, tá? Aquele mau cheiro, que é o bom e velho CC, cheiro de corpo. Aquele CC, ele é uma substância ácida. Se você passa hidróxido de magnésio debaixo do braço, que é uma base, ao ser liberado um ácido, eles vão se neutralizar, tá? O ácido neutraliza a base neutraliza o ácido, forma-se um sal e aí você não vai ficar com aquele cheiro desgracento debaixo do braço. Tá? Então ainda pode ser utilizado como desodorante por algumas pessoas. Beleza? Além disso, ele tem algumas utilidades menos comuns para nós no dia a dia, mas que são importantes, tá? Como a fabricação de papel, ele atua, né, como um agente clarificante, tá? Assim como também no refino do açúcar, atua como agente clarificante. Beleza? Só um detalhe, o hidróxido de magnésio é mais conhecido nas farmácias como leite de magnésia, tá? Leite de magnésia. Esse é o nome usual que nós temos. Próximo. O próximo é o hidróxido de alumínio, né? O hidróxido de alumínio também pode ser utilizado como antiácido estomacal, tá? Você pode comprar isso na farmácia como antiácido estomacal também. Ele tem uma vantagem que ele não solta tanto o intestino assim quanto o hidróxido de magnésio, né? Então algumas pessoas preferem o hidróxido de alumínio como antiácido. Não tem problema nenhum, pode ser utilizado, é uma base fraca, não vai causar problemas no seu organismo. Além disso, ele é muito, mas muito utilizado no tratamento de água. Se você já foi para Londrina, né, você indo para Londrina, vocês chegam lá por cima. Então deixa eu ver por onde vocês vão chegar. Vocês vão chegar pela... Tá, beleza. Isso, pá, desce. Bom, se você já desceu e passou perto da Unifil, tá? Perto da Unifil. A Unifil fica na JK. Né? Se você passou perto da Unifil, ela fica umas 4, 5 quadras, né, para frente. É do mesmo lado da Unifil, né, só que 4, 5 quadras para frente. Você tem a estação de tratamento da Sanepar. E tem vários tanques como esse. E quando você passa lá, existem tanques grandões que tem bastante espuma. Como essa daqui, ó. Tá? Tem aquela espumona grande, alta. O que é isso? Quando a gente coloca o hidróxido de magnésio na água, ele tem uma função chamada de função floculante. O que é essa função floculante? Ela vai ser utilizada para coletar pedacinhos de sujeira que são muito pequenininhos e começar a aglutinar isso, né, nessa grande espumona. E aí fica mais fácil de você remover essas pequenas sujeiras. Tá? Então, sempre que você passar lá na frente do centro de tratamento da Sanepar e você encontrar esses flocos grandões aqui em cima da água, saiba que aí foi adicionado hidróxido de alumínio para auxiliar, tá, na floculação das sujeiras pequenas e facilitar a limpeza da água. Também muito importante. E aqui, um dos mais conhecidos e um dos mais fáceis de se reconhecer por conta do odor,
que é o hidróxido de amônio. Vamos lembrar que o hidróxido de amônio é uma base, ele é uma exceção, né? Ele é uma base, ele é uma exceção, porque é a única base volátil que a gente tem, então é a única base que a gente sente cheiro com facilidade. Por quê? Porque ela se decompõe. Ah, mas ela se decompõe em quê, professor? Ah, ela se decompõe, ó, o NH4, OH, sofre decomposição em NH3, que é um gás, e, eita, que beleza, mais H2O, que é líquido. Então, isso sofre decomposição facilmente, esse cheiro é um tanto quanto desagradável, irritante, arde o nariz, e você consegue sentir com facilidade. Então, todas as misturas, todas as reações que envolvem o hidróxido de amônio apresentam um cheiro bem característico, que é justamente o cheiro da amônia, que é liberada na forma gasosa. Tá? Onde que eu posso utilizar esse hidróxido de amônio? Em diversas situações, mas diversas situações. Ah, é, professor? Quais? Por exemplo, como na foto aí, tem tinturas para cabelo. Tá? As tinturas para cabelo apresentam hidróxido de amônio. Se você já pintou o cabelo, né, ou se você já esteve perto de alguém que está com tinta no cabelo, você já sentiu um odor extremamente forte. Isso é por conta do hidróxido de amônio que é utilizado como fixante aí na reação. Além disso, tá? Além como ser utilizado como pigmentante, tá? Para as tinturas de cabelo, isso é muito utilizado em produtos de limpeza, né? Produtos de limpeza à base de amônio. Por quê? Existem produtos de limpeza que são feitos à base do hidróxido de sódio, por exemplo, como sabão em barra. Esse sabão em barra, ele é muito básico, tanto é que quando você utiliza ele, sua mão fica limbosa por muito tempo, que é uma característica das bases. Isso aqui pode danificar, né, a roupa facilmente. Então, alguns produtos de limpeza, eles são feitos à base de hidróxido de amônio. Geralmente aqueles produtos de limpeza que têm um caráter mais neutro, tá? Porque isso não é uma base forte, então não vai deixar esse meio tão básico. Como, por exemplo, detergente neutro, como, por exemplo, Veja desengordurante, né? Veja multiuso. São alguns exemplos de produtos de limpeza que são à base de amônia. Tá? Grande parte desses produtos de limpeza são à base desse hidróxido de amônio. Beleza? Tranks. Onde mais eu consigo encontrar isso? Ele ainda pode ser utilizado muito na fabricação de fertilizantes, como o nitrato de amônio. Ele é muito importante porque ele vai fornecer o próprio NH3 para as plantas, além de fornecer o nitrato, que é essencial para o crescimento dessas plantas. Tá? Então também é utilizado aí como fertilizantes. Essas são as principais, né? Essas são as principais utilizações. A revelação de filme fotográfico, isso basicamente não existe mais hoje. Hoje a gente só utiliza impressora, né? Então isso aqui era o tempo que a sua mãe, seu pai, alguém da sua família era jovem. Tá? Isso aqui já não existe mais hoje, basicamente. Beleza? E essa saponificação, o que é isso? Saponificação é a formação de sabão. Ao invés de utilizar o hidróxido de sódio, utiliza-se o hidróxido de amônio. Certo? Essas são as principais bases e as suas principais utilizações. Eu preciso conhecer isso, professor? Eu preciso saber disso? Precisa. Muitas e muitas provas vão cobrar de vocês isso. Por exemplo, PAS e PSS. Né? Só lembrando que isso vai aparecer no PAS só do outro ano, vai aparecer só no PAS 2. Mas é importantíssimo que vocês saibam isso, porque é sim cobrado nessas provas. Tá? Quando vocês estiverem no terceiro, isso também vai ser cobrado nos vestibulares. Com menor frequência, é claro, mas será cobrado. Tá? Fiquem atentos, fiquem espertos quanto a essa utilização. Seguindo aí, ainda perto, né, dessas bases, vamos fazer um exercício aqui. Ó. Isso, eu vou até pegar aqui, se eu não me engano, isso aqui está na página 12 da apostila de vocês, tá? Deixa eu retirar aqui a apresentação que eu já pego a página para vocês. Cadê? Positivo 1. Deixa eu passar a página certinha para evitar problemas.
Humano, química, materiais. Livro do aluno. Página 17, falei besteira, ainda bem que eu vi. Página 17, tá? Isso está na página 17. Deixa eu compartilhar de novo. Bem. Bom, o que ele fala aqui, o que ele pede aqui? De acordo com os critérios apresentados para a classificação das bases, preencha a tabela a seguir. Beleza, vamos preencher essa tabela aí a seguir. Nós temos aqui o seguinte, ó. A fórmula do hidróxido, ele pede o nome, ele pede o número de hidroxilas, pergunta da solubilidade da força. Então ele quer saber tudo sobre esse hidróxido, tá? Tudo. Vamos lá. Fica mais fácil quando você tem o auxílio de uma tabela periódica para fazer esses exercícios, mas na prova isso vai acontecer, tá? Você terá a tabela periódica para fazer esses exercícios na prova, fique tranquilo quanto a isso. Então aqui, ó, hidróxido de prata. O que a gente precisa lembrar? Que a prata não tem NOx variável, né? Ela não entra naquele esquema do cobre, do ouro, do ferro, do níquel, do cobalto, do chumbo e do estanho. Então ela tem NOx fixo, a prata sempre vai ter carga mais 1. Se ela tem NOx fixo, eu não coloco algarismo romano, né, na nomenclatura dela. Então vamos ficar atentos quanto a isso. Eu vou fazer o seguinte, ó. Como não vai ter espaço para a gente fazer as 4 informações, eu vou colocar a nomenclatura delas todas primeiro, depois a gente vem fazendo a classificação, tá? Senão a gente não tem espaço, fica ruim de escrever. NOx fixo vai ser sempre mais 1, então fica fácil para colocar o nome. É só eu colocar hidróxido de prata. Não tem algarismo romano porque vai ser sempre mais 1. Aqui embaixo eu tenho cálcio. O cálcio é um elemento da família 2A. Então ele vai ser sempre mais 2. A carga dele não vai variar, né? A carga dele não vai variar. Então quem que vai ser o cálcio? Vai ser o hidróxido de cálcio. Também chamado de cal extinta, cal apagada, né? Cal extinta, cal apagada ou ainda água de cal. Aqui embaixo nós temos o FeOH2. O ferro, a situação já é um pouco mais complicada, porque existe ferro 2 e existe ferro 3. E aí eu preciso saber com qual estou trabalhando. Então eu vou ter que fornecer o nome com algarismo romano ou com aquela terminação ico ou oso, férrico ou ferroso. Como que eu faço isso? Para identificar qual é o NOx, qual é a carga do ferro, eu analiso o número de hidroxilas. Quantas hidroxilas esse ferro tem? Ah, ele tem 2. Então ele é o ferro mais 2. Se ele é o ferro de menor carga, de menor NOx, ele é oso. Já o mais 3 seria o ico, né? Então esse hidróxido, ele vai ser chamado de hidróxido de ferro 2 ou hidróxido ferroso. Tá? Hidróxido de ferro 2 ou hidróxido ferroso. Aqui embaixo, NaOH, o Na está na família 1A, então ele tem NOx fixo, sempre mais 1, por isso eu não coloco algarismo romano. Ah, eu pulei o alumínio. Oh, que belezinha, hein, gênio? Deixa eu voltar aqui para o alumínio, então. Alumínio. O alumínio tem NOx fixo também, está na família 3A, a carga dele é mais 3, não muda. Então ele vai ser chamado de hidróxido de alumínio. Sem algarismo romano, porque a carga dele é fixa. NaOH, como eu estava citando, o Na, que é o sódio, está na família 1A, então a carga dele é mais 1. Sendo assim, é uma carga fixa, não coloca algarismo romano, nem ico, nem oso. Então isso é hidróxido de sódio. ZnOH2. O que é o ZnOH2? É o zinco. O zinco tem NOx fixo. O zinco é sempre mais 2. Não vai variar a sua carga. Então esse
é o hidróxido de zinco. Tá lá. NH4OH, cuidado, o NH4 não é um elemento, tá? Não é um elemento, é uma junção de dois elementos. Mas mesmo assim tem NOx fixo. O NaOH, o NH4, me desculpe, OH é sempre mais um. Se ele é sempre mais um, não vai ter, né, valor de NOx variável, então não tem algarismo romano. Isso fica como hidróxido de amônio. Tá aí. MgOH2. O que é o MgOH2? O MgOH2 vem do magnésio. O magnésio está na família 2A, tem NOx mais 2. Então ele vai ser chamado de hidróxido de magnésio. Não tem algarismo romano, não tem I com uso, porque o seu NOx é fixo. O hidróxido de magnésio ainda pode ser conhecido como leite de magnésia, tá? Leite de magnésia. Mas o nome oficial dele, o nome químico dele, é hidróxido de magnésio, ok? Essas são as nomenclaturas que nós temos para estes compostos. Fora isso, ele pede para nós a classificação em relação ao número de hidroxilas, a solubilidade e a questão da força. Tá? Nós vamos verificar que a força está relacionada com a solubilidade. Bora lá. Vou apagar aqui, tá? Ah, mas todos, professor? Preciso apagar todos, senão a gente não consegue fazer o restante. Vamos fazer o seguinte, deixa eu apagar aqui alguns primeiro. E depois eu venho apagando o resto aqui embaixo. Assim, quem estiver copiando vai dar tempo. Se é que ainda não deu. Pronto. Vamos lá. Agora, classificação. O AgOH, ele tem quantas hidroxilas? Uma hidroxila. Então ele vai ser uma monobase. Tá? Quando tem uma hidroxila, a classificação é monobase. Base de hidroxila e mono de apenas uma. Solubilidade. Qual é a solubilidade dessa base? Vamos lembrar. Bases da família 1A e NH4 são todas solúveis. Bases da família 2A, né, com exceção do magnésio, são pouco solúveis. E as bases, como o magnésio e o restante, tá aqui, ó. Magnésio e demais, nós temos sendo insolúveis. Tá? Essa é a relação de solubilidade que nós temos. A prata não está na família 1A, não está na família 2A, então ela se encontra nas demais. Por isso que ela é insolúvel. E aí o que eu sei sobre a força? Que toda base insolúvel é uma base fraca. Toda base insolúvel é uma base fraca. Ah, e toda base solúvel é uma base forte? Mais ou menos isso, tá? Nós vamos ver que tem uma exceção, tá? Mas é uma só, que é o NH4OH. Tirando essa exceção, sim, toda solúvel vai ser forte, toda insolúvel vai ser fraca. CaOH2 é uma base da família 2A. Se é uma base da família 2A, ela é uma base pouco solúvel. E ela é uma base que apresenta duas hidroxilas. Então eu vou classificá-la como de base. E ela vai ser pouco solúvel. Ah, e se ela é pouco solúvel, o que ela vai ser? Forte. Tá? Não importa se ela é muito ou se ela é pouco solúvel. Se ela já é solúvel, ela vai ser forte, tá? Independentemente da quantidade. FeOH2. O FeOH2 tem do ferro. O ferro não está na família 1A. O ferro não está na família 2A. Portanto, o ferro está nos demais. O que significa dizer que o ferro vai ser uma base insolúvel. Inclusive, como ele tem duas hidroxilas, ele vai ser uma de base. Então, de base, insolúvel. E se ele é insolúvel, isso aqui é uma base fraca. A LOH3 não está na família 1A, não está na família 2A. Então, entra nas demais. Se entra nas demais, é uma base insolúvel, portanto, será uma base fraca. Né? Quantas hidroxilas que libera essa base? 3. Ela tem 3 hidroxilas, então isso é uma tribase.
tribase insolúvel fraca. NaOH, base da família 1A, então significa dizer que é uma base solúvel, ou seja, uma base forte. Tem apenas uma hidroxila, então isso é chamado de monobase. Monobase, beleza? Essa monobase, ela é solúvel e é uma base forte. Deixa eu apagar o restante aqui. ZnOH2. O zinco não está na família 1A, não está na família 2A, então se encontra nas demais. O que significa dizer que ele é insolúvel, portanto será uma base fraca. Como ele tem duas hidroxilas, ele é classificado como uma dibase. Dibase insolúvel, e se é insolúvel, é uma base fraca. Esse cara, né, é uma exceção, e bastante cuidado com ele. Por que bastante cuidado com ele? Porque ele não vai ser uma base insolúvel, só que ele vai ser uma base fraca. É o único caso onde isso acontece. Tá? É o único caso onde isso acontece. O NH4, né, não se enquadra em nenhuma família, por isso que a gente já coloca ele aqui. O NH4OH, ele é uma base solúvel. Tem apenas uma hidroxila, por isso que é classificado como uma monobase. Ele é solúvel, só que apesar de ser solúvel, ele é uma base fraca. Não se esqueçam disso. É a única base solúvel fraca que nós temos, é o hidróxido de amônio. Todas as outras que são solúveis serão fortes, ou todas as outras que são fracas não serão solúveis. E aqui, por último, o MgOH2, que é o hidróxido de magnésio. Magnésio está na família 2A. Opa, só que apesar de estar na família 2A, ele é uma exceção. Tá? Ele é uma exceção. Apesar de estar na família 2A, ele não será uma base solúvel. O hidróxido de magnésio vai ser uma base insolúvel. Como ele tem duas hidroxilas, ele é classificado como uma dibase, tá? Dibase insolúvel. E se ele é insolúvel, essa base é uma base fraca. Aí. Certo? Essas são as classificações. Essas são as classificações em relação às bases, tá? Em relação às bases. Aí. Exercício tranquilo, exercício maravilha sobre elas, tá? O que tá rolando de pergunta aí? Não, pode ficar sossegado, Luiz. Não precisa mandar o nome, não. É só não sair da aula até eu falar que pode sair, tá? Porque daí eu tiro o print da tela lá e fica tranquilo, eu já pego todo mundo. Fica na boa. Bom, terminado então, tá? Terminado então essas bases aqui, nós temos que falar uma coisinha antes de dar continuidade. Precisamos falar sobre o caráter, tá? O caráter ácido-base e sobre a escala de acidez de uma solução, que é o tal do pH, tá? Então, na próxima aula, a gente fala sobre esse caráter ácido-base, fala sobre a escala de pH e fala sobre os indicadores ácido-base. Aí sim, nós podemos dar continuidade ao nosso conteúdo. Beleza? Galera, deixa eu só sair dessa tela para tirar um print de quem está aqui e aí fica tudo numa boa. Print screen, pronto. Ó, espero que vocês tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus, um bom descanso para todos vocês e até a próxima aula. Falou!